Então, o que a gente tem comprovado hoje que tem benefício para os pacientes? É fazer rastreamento nas pacientes rastreamento para câncer de mama com mamografia nas mulheres, né? Com indicação a partir dos 40 anos. Câncer de intestino, a gente não ouve falar muito, a gente tem indicação de fazer a pesquisa de sangue oculto nas fezes, que geralmente isso é utilizado via SUS por causa do custo, mas se o paciente tem condições, o ideal é fazer uma colonoscopia. A incidência do câncer do intestino no mundo vem aumentando nos últimos anos, inclusive no Brasil. No Brasil, a região sudeste, e com destaque o Rio Grande do Sul, tem tido uma incidência cada vez maior de câncer do intestino. Isso tem sido muito comum. E, para nossa surpresa, o câncer do intestino tem aumentado também nas pessoas abaixo de 50 anos de idade. Porque até muito pouco tempo atrás, o câncer do intestino era tido como uma doença do idoso, da pessoa acima de 65, 70 anos de idade. Nos últimos anos, a incidência abaixo de 50 anos tem aumentado, não só no mundo, mas aqui no Brasil também. Isso certamente tem uma relação com a alimentação. Eu sou ex-presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e neste ano nós mudamos a nossa diretriz de orientação para rastreamento do câncer do intestino por causa desse dado. Ou seja, antigamente você começava o rastreamento acima de 50 anos de idade. Hoje você começa o rastreamento acima dos 45 anos de idade. É um câncer que está aumentando por causa dos hábitos, né? O estresse é uma coisa que não se pode provar, mas a gente sabe. A gente vive numa sociedade, por que o câncer está aumentando? Tem que ter a ver com isso, né? Então, assim, o que de objetivo se faz? Colonoscopia. Entender quem tem pólipos, diagnostica, trata no mesmo exame, que é um exame, então, diagnóstico, com poder terapêutico na mesma hora. Então, quando a pessoa sai do exame, ela tinha pólipos, ela não tem mais, que o médico já tirou. Fazer o PSA nos homens, que a gente vai rastrear o câncer de próstata, fazer o PSA junto com o toque retal. E para câncer de pulmão, ainda o principal é campanhas contra o tabagismo, que é o principal fator de risco. Nós temos hoje em torno de uns 30% de mortes cardiovasculares, 20% de mortes por câncer. Cada vez mais câncer ocupa o primeiro lugar em algumas regiões do país. No sul está praticamente quase a primeira, junto com as doenças cardiovasculares. Mas sabe o que vem depois? As causas externas, que são as mortes violentas no trânsito e as mortes por violência física entre pessoas. A gente tem principalmente câncer de mama, que é o câncer mais incidente nas mulheres, e que no Brasil tem uma expectativa nesse ano, em torno de 2018 a 2019, 60 mil casos novos. No câncer de homens, o que ganha é o câncer de próstata no Brasil, em torno também de 60 mil casos novos. Depois vem câncer de pulmão e câncer de intestino, que é variável de região para região, que a gente tem uma estimativa de 20 a 30 mil casos novos também, né? Depois seguido o câncer de colo de útero e câncer de estômago. E a gente sempre achou que talvez o desenvolvimento de vacina pudesse ser importante para a gente combater o câncer também. A realidade é que a gente não tem nenhuma vacina propriamente dita que é eficaz comprovadamente contra o câncer. Existe muita pesquisa olhando para isso, mas nada que tenha sido comprovado. Em maio de 2005, eu comecei a ficar louco e fui no médico. Aí fomos fazer uns análises e apareceu um câncer na laringe. E o médico disse, é grave. E eu tinha 20 a 30 dias de vida. Aí meu problema maior é que eu fumava. E o câncer em cada 1 milhão de pessoas, uma pessoa é sorteada. E eu fui sorteado. E eu fui à cirurgia, fui bem, mas perdi a laringe, porque tinha muitos nódulos, tinha 19 nódulos. Aí eu perdi a laringe e eu me acostumei rápido. E aí eu comprei esse aparelho. Já faz 12 anos que eu falo assim, trabalho só na área médica, eles me compreendem, me entendem e eu não perdi o emprego. Então por isso a maioria das pessoas que nem a mim, que não tem emprego, trabalho com o público, quando faz a cirurgia vão pra casa e espera a morte chegar. É isso aí que eu queria dizer pra vocês, não fumem, não fumar
E, na verdade, o Rio Grande do Sul é uma área endêmica para câncer de cabeça e pescoço, né? Todo o sul do Brasil, Uruguai e Argentina. Os principais fatores de risco para ter câncer de cabeça e pescoço estão muito presentes aqui na nossa população, que são o abuso de cigarro e álcool. E mais ultimamente aí o vírus HPV, o mesmo que causa câncer de colo de útero nas mulheres, ele está associado, hoje a gente sabe, já tem uma relação bem estabelecida, já faz uns 20 anos aí. Esse vírus HPV ele causa câncer de garganta, principalmente na região das amígdalas e da base da língua. Uma importância das vacinas propriamente ditas são as vacinas que podem prevenir infecções que podem levar ao câncer. Então vamos dar alguns exemplos aqui. Vacina para hepatite B. A hepatite B pode levar a câncer de fígado. Então, se você vacina a sua criança para hepatite B e a criança está protegida contra a infecção do vírus da hepatite B, essa criança está protegida contra algumas formas de câncer de fígado até a idade adulta. Vacina contra o HPV. HPV é um vírus que pode causar câncer de colo de útero na mulher, pode causar câncer de cabeça e pescoço, tanto em homens quanto em mulheres. O vírus HPV, na verdade, ele pega muito fácil, né? Grande parte da população tem, né? Porém, existem alguns subtipos, geralmente tem vários subtipos de vírus HPV e geralmente os subtipos 16 e 18 que são os mais relacionados a câncer do colo de útero e de garganta. E realmente a colonização da garganta e do trato genital dos pacientes está relacionada à promiscuidade sexual. O câncer de tireoide, ele não tem o único fator externo conhecido é a irradiação. É alguém que fez um tratamento de radioterapia e irradiou o pescoço, por exemplo, alguém que fez radioterapia para câncer de mama ou câncer de pulmão ou algum tumor no pescoço, esse é o principal, irradiação. E o outro é um fator genético. O câncer de tireoide ele não está ligado a um fator externo, né? A uma infecção, ao hábito de fumar ou de beber, né? E o fundamental mesmo é se tocar, perceber que existe alguma alteração, né? Todo nódulo que palpar no pescoço, uma das possibilidades é ser um nódulo na tireoide e procurar um médico para investigar. Existem vários fatores de risco para o carcinoma hepatocelular, que é o tumor primário do fígado. E entre estes, os mais graves e mais frequentes no nosso meio estão relacionados à infecção viral, especialmente por hepatite C. Na hepatite C, para a pessoa desenvolver o câncer, normalmente ela desenvolve doença hepática crônica, cirrose, até que depois de um tempo, 20, 22, 23 anos, acabe virando câncer. Na hepatite B, por outro lado, o vírus é carcinogênico. Então, muitas vezes não necessita que a pessoa desenvolva a doença hepática crônica até desenvolver o tumor. Então, por isso, a forma de prevenção ou a forma de diminuir a chance de desenvolver o carcinoma hepatocelular, o tumor primário do fígado, é diferente nessas duas situações. No vírus B, a vacinação é efetiva, então a tendência é que o vírus B tenha uma diminuição até que se consiga a erradicação completa dele através da vacina. No vírus da hepatite C, a erradicação vai se dar de outra forma, através do tratamento. Então, hoje existem métodos bastante eficazes de tratamento da hepatite C. Hoje é uma técnica com a utilização de medicação via oral, né? Então, normalmente se faz por 4, 8 semanas esse tratamento e erradica o vírus. Então, a tendência é de que até 2040, mais ou menos, nós não tenhamos mais o vírus C, graças a essas formas de tratamento muito mais efetivas hoje em dia. Os cânceres genéticos
que são os câncer hereditários, que passam de geração para geração, é em torno só de 10 a 20% de todas as neoplasias. Então, a principal causa das neoplasias é ambiental. Dieta, exercício físico, são coisas que protegem para desenvolvimento de vários tipos de neoplasia. Então, uma dieta balanceada não quer dizer que tu não possa ter acesso a nenhuma gordura, mas que tu consiga fazer com que seja balanceada realmente. E a prática regular de exercício físico também protege. Então, quando a gente fala câncer de mama, a gente tem fator de risco. A idade da mulher, pacientes obesas, né, tabagismo, etilismo, a questão de reposição hormonal por muito tempo, acima de 5 anos, o estilo de vida da mulher. Hoje em dia a mulher estuda, a mulher faz pós-graduação, vai casar mais tarde, vai ter filho mais tarde. Então, ela vai, e geralmente a tendência, o número de filhos é muito menor. Então, a nuliparidade, que é não ter filho, o primeiro filho após os 35, isso também é um fator de risco. Não tem nada muito comprovado ainda do uso de algumas substâncias que a gente chama de agrotóxicos, etc., e desenvolvimento de câncer. Em geral, para esses agrotóxicos serem utilizados, são feitas uma série de estudos e, em geral, acredita-se que isso é seguro desde que seja feito dentro das conformidades, seguindo as leis, etc. É claro que existem substâncias que podem ser nocivas e essas, em geral, não podem ser utilizadas, né? Então, as pessoas têm que tomar cuidado com o que elas consomem. O que se sabe de um modo geral a respeito de câncer? Que tem fatores genéticos e fatores ambientais envolvidos. Nos fatores genéticos, o que tu pode fazer? Prevenção. Aí tu vai ter o teu médico que te assistindo e te indicando o que tu precisa, te orientando se tu precisa fazer exames em determinadas áreas, periódicos, no intestino, por exemplo, a colonoscopia, vai te orientar nesse sentido. Do aspecto ambiental, o que tu pode fazer? Procurar uma alimentação mais correta, um sono adequado, hidratação suficiente, evitar a utilização de medicamentos desnecessários, que isso é uma coisa que a gente vê muito, anti-inflamatórios, que alteram a permeabilidade intestinal, que podem ser gatilho para alterar a tua resposta inflamatória e imunológica, alteram a tua microbiota. Então, acho que a responsabilidade individual é com isso, né? A questão do câncer de intestino, extrapolando um pouco em relação à prevenção, como é um órgão que, além de todos os outros, como todos os outros têm o tabagismo, tudo aumenta o risco de câncer, tem a questão dele ter contato direto com as coisas ingeridas. Os mais desenvolvidos, mais ricos, comem, em geral, pior alimentos industrializados, como os Estados Unidos. É um lugar que tem muito câncer de intestino grosso. Aqui no nosso país, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem mais câncer de intestino grosso do que o Nordeste, porque a gente come melhor, entre aspas, tem mais poder aquisitivo, come mais coisa industrializada. Com a Revolução Industrial, as coisas ficaram tudo muito mais fáceis. Então, o que a gente está colhendo agora é o reflexo do estilo de vida. Câncer e estresse. Eu, pessoalmente, acredito que o estresse é muito prejudicial. Talvez torço para que um dia a gente use a cabeça da gente, esse poder enorme que a gente tem a favor. Porque a gente usa muito contra, não tem esse controle nem essa consciência. Existem muitos estudos também, muito sérios, muito bem conduzidos, estabelecendo uma relação direta entre o estresse, o cérebro e o intestino. Então, várias situações de estresse da vida diária, ou doença, ou enfim, podem alterar o eixo que provoca a liberação de hormônios, de neurotransmissores, que desencadeiam a cascata inflamatória. E isso vai agir diretamente, né, na permeabilidade intestinal, no intestino e em outras áreas, não só no intestino, mas em outras áreas, né? A Organização Mundial da Saúde estima que nos próximos 30 anos a gente pode ter um aumento até de 75% da incidência do número de casos novos de neoplasia. Os tumores mais importantes no nosso dia a dia, do ponto de vista numérico, o câncer de pele é sempre o número 1, mas em geral são tumores muito fáceis de tratar e de curar, a não ser que sejam melanomas e nos seus estágios mais avançados.
Quando a gente tira de cena o câncer de pele e o câncer de colo de útero in situ, que são totalmente curáveis, os nossos grandes matadores são o câncer de pulmão, o câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer do tubo digestivo, não é? Estômago, intestino. Esses são os mais importantes desafios. Se a gente for fazer uma correlação aos 50 anos, a gente tem um risco de 1 para 60 de câncer de mama. Aos 70 anos, 1 para 30. Então, assim, à medida que vai envelhecendo a população, pode aumentar o risco. E é isso também que a gente está vendo hoje em dia, pacientes de 90 anos, 85, que estão vivendo porque eles têm a sua pressão controlada, o seu diabetes controlado, eles têm esses cuidados, né, na medicina primária, e os pacientes vão desenvolver neoplasia, né? Por quê? Porque é o envelhecimento realmente da população que leva a isso. Tabagismo talvez seja a causa prevenível de câncer, que seja a mais importante aí que a gente pode atuar. Então, diminuir ou parar de fumar é uma das ações principais. A segunda coisa é a vacinação contra alguns tipos de infecção que podem levar ao câncer. Então, ela é muito, muito eficaz quando dada da maneira correta, isso a gente deve perseguir. A bebida também pode levar a câncer, então diminuir a ingesta alcoólica ou interromper a ingesta alcoólica é importante. E hoje em dia a gente está começando cada vez mais a entender que a obesidade pode estar ligada ao câncer. Então, manter uma dieta saudável, com bom controle de peso, isso pode evitar uma série de cânceres e é importante, especialmente como saúde pública no Brasil, onde o número de pessoas obesas vem aumentando muito ao longo dos anos. O etilismo, ele é fator de risco para neoplasia de cabeça e pescoço e para câncer de esôfago. E quando os pacientes são tabagistas, na verdade, a gente junta esses dois fatores de risco, o risco ele triplica, né? Então, o etilismo, ele continua sendo fator de risco e, inclusive, para câncer de mama, ele também é fator de risco. Não precisa ser um oncologista ou um médico para ter bom senso e fazer as coisas que a gente sabe que são boas para a saúde, não é? Basta ter uma razão boa para ser feliz, né? A gente tem os filhos, tem os netos, tem a família, tem a esposa, tem os passeios, tem a ciência, tem os esportes, a gente tem as coisas da vida que ou a gente valoriza ou não valoriza. Eu faço muitas das coisas que são importantes para reduzir mortalidade e ter mais saúde, não faço todas, porque a gente é normal, nós somos seres humanos normais, com limitações, não é? O importante é a gente ter muita informação sobre o que realmente faz as pessoas morrerem mais ou menos num país, não é? E várias dessas coisas a gente sabe. No Brasil e no mundo, o fator que mais mata isoladamente é a pressão alta. Então, controlar a pressão, medir a pressão é muito importante. As doenças que têm a ver com aterosclerose, que têm a ver com aqueles hábitos de sedentarismo, obesidade, diabetes, colesterol alto, também trazem grande risco de mortalidade. E o câncer seria o outro que, digamos, somados dá quase 50% das causas de morte. E é uma lista de ações em saúde que a gente tem que seguir, quando puder, não é? Para reduzir o risco de câncer. Ao mesmo tempo que a gente tem um contato muito próximo com um número grande de pacientes com neoplasia, a gente também cria alguns mecanismos de defesa, né? Porque senão a gente entra num sofrimento muito grande que impede que a gente consiga fazer o melhor tratamento para esse paciente. Mas a gente tem que certamente prezar pela saúde, pela nossa saúde também. Então, exercício físico faz parte da minha vida e dentro da dieta balanceada, eu não tenho nada proibido na minha dieta. Eu não deixo de comer carne vermelha, mas a gente tem que saber que peixe, né, carne branca também tem que estar inserida na dieta. O que a gente tem que também cuidar é com a porcentagem de gordura ingerida. Verdura tem que estar presente na dieta, né? Uma carne branca, não só vermelha, mas não fazendo com que a vermelha seja extinta. Evitar talvez embutidos, que isso sim tem uma relação já avaliada com o desenvolvimento de neoplasias. Eu acho que hoje o erro diagnóstico, principalmente no câncer, é muito pequeno. Tá? Eu te diria que deve ser menor do que 2% dos casos. A grande maioria dos diagnósticos são muito bem feitos. A segunda opinião é um instrumento absolutamente válido para o paciente,
porque é muito difícil tu receberes um diagnóstico e às vezes é importante tu teres uma outra opinião, tu ver de outro profissional, porque não existem verdades absolutas. Então, a nossa preocupação é a 10ª opinião, né? Então, o paciente pode ouvir uma segunda, até uma terceira opinião, mas a partir daí ele tem que tomar a sua decisão, qual médico vai acompanhá-lo e começar seu tratamento. Porque às vezes o retardo no início do tratamento pode ser a diferença entre a cura ou a não cura desse paciente. O mais importante, assim, para os pacientes que têm diagnóstico de neoplasia, isso não é uma sentença de morte, né? Nos dias de hoje, é uma doença crônica. A maior parte, 70% a 80% dos pacientes são curados com os tratamentos que a gente tem disponível. E os pacientes que são metastáticos, eles podem ter muitos anos de vida com qualidade de vida. Então, acho que o mais importante, o paciente, quando tem esse diagnóstico, ele se preparava para a morte. Agora ele tem que se preparar para a vida, né? Porque cada dia é um novo dia e os pacientes, eles não querem dizer porque tem esse diagnóstico, não quer dizer que eles vão morrer da neoplasia. Eles podem morrer de outras causas. Então, hoje em dia, pode ser a doença que mais vai causar o óbito? Pode, mas porque a gente está tendo uma incidência muito grande. Então, quanto maior a incidência, maior a chance de a gente ter o óbito dessa doença. Mas não é porque a gente não está evoluindo, a gente tem uma evolução que é muito boa. Então, assim, teve o diagnóstico, é levantar a cabeça, escolher, digamos assim, o melhor tratamento, escolher onde vai tratar, escolher se sentir acolhido, ter o acolhimento da família e levar a vida como antes, né? Mas de uma nova forma.